Olá, você que me assiste, Deus abençoe você e abençoe tua família no nome de Jesus. Aqui estamos com mais uma mensagem de hoje para minha vida e para a tua vida. A mensagem que falará conosco, porque Deus é Deus que fala. Vamos orar ao Senhor? Quero deixar primeiro o título desta mensagem para você. E o título é Deus escolheu você. E agora? Deus escolheu você. E agora? Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, seja engrandecido, louvado e exaltado. Glorificamos o Teu nome, eu e esta pessoa que assiste esse vídeo, que ora comigo agora, pedindo ao Senhor a graça do Senhor para esse dia, não só para nós, mas para os nossos familiares e amigos também. E bondosamente fala conosco, meu Deus, no nome de Jesus, e prova que somos mesmos escolhidos do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, no nome de Jesus oramos. Amém. Deus escolheu você. E agora? Vamos ler a palavra de Deus? Está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 do capítulo 14 diz exatamente algo muito forte para você. E eu quero que você preste atenção. Versículo 1. Vós sois filhos do Senhor, vosso Deus. Não fareis incisão nos vossos corpos, ou não fareis tatuagens nos vossos corpos, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto. Então ali estava sendo proibido para os filhos de Deus fazer tatuagem, incisão nos seus corpos, ou fazer alguma raspagem na cabeça em homenagem a algum morto. Preste atenção nisso. Pois sois, versículo 2, povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra para lhes serdes o seu povo próprio. O Senhor vos escolheu entre todos os povos da terra para serdes-lhe povo próprio, nação própria, povo escolhido. Quero lembrar a você que começamos a ler no versículo 1 do capítulo 14 de Deuteronômio, assim, vós sois filhos de Deus, um povo separado para ser santo. Não podem fazer os filhos de Deus tatuagem nos seus corpos em homenagem a mortos, ou até mesmo raspar as suas cabeças para homenagear algum morto. Bom, a proibição está aí e nós vamos falar deste assunto. É um assunto que envolve você 100%. É um assunto que envolve a igreja do Senhor Jesus 100%. É um assunto que envolve os cristãos 100%. E aqui vamos trazer o que dizem alguns pastores, como ensina alguns pastores e como ensina a palavra de Deus. E a pergunta é, o cristão verdadeiro pode se tatuar ou não? Bom, vamos para a palavra de Deus. Quando você vai estudar sobre este assunto, você precisa primeiro entender que tatuagem é um símbolo, é um culto que é feito a alguém, seja por amor, seja por dedicação, seja a uma imagem de escultura, a uma santa, um santo, tem muita gente que faz isso, seja um versículo bíblico, como muita gente tenta colocar nos seus corpos, e etc. Então, a tatuagem é uma marca que foi proibida por Deus para os seus filhos. Volta a pergunta, o cristão verdadeiro pode se tatuar ou não?
Vamos para alguns ditados de alguns pastores. Primeiro, eu quero lembrar a você que muitas pessoas que vêm para o cristianismo, que aceitam Jesus, eles já vêm tatuagem da vida mundana que eles tiveram, da vida onde eles praticavam essas coisas, então vêm marcados com os seus corpos e aceitam a Jesus na igreja. Neste momento que eles aceitam Jesus, seja na igreja, seja num monte de oração, seja num cruz de praça pública, seja numa visita no lar, não importa o local que ele aceitou a Jesus. Mas quando ele aceita Jesus, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que ele está em Cristo agora. Agora ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então as práticas velhas, os modelos velhos, a vida velha não faz mais sentido na vida dele, porque antes ele era um perdido e agora foi encontrado pelo poder da palavra de Deus. Mas o que dizem alguns pastores? Tem muitos pastores que dizem, alguns até erram. Vá no Google, vá fazer as pesquisas, que você vai ver grandes erros. Pastores mais perdidos do que você possa imaginar. E alguns deles que dizem ainda que a Bíblia não fala ou não proíbe a tatuagem. E eles dizem a Bíblia. Para esses pastores, a Bíblia só se resume no Novo Testamento. A Bíblia não vai de Gênesis a Apocalipse. Porque quando eles mencionam isso, primeiro, eles mencionam Levítico e diz que Levítico era uma lei que Deus instituiu para Israel e que não tem nenhuma outra parte da Bíblia. Estude no Google e você vai ver pastores que se dizem mestres ensinando isso aí. Primeiro que Deuteronômio também fala, e foi o que acabamos de ler, não é só Levítico. Quando Levítico fala para Israel, Deuteronômio fala para os filhos de Deus. E aí vem esta pergunta então. Então quer dizer que o Israel ali foi chamado de filhos de Deus. Mas o cristão então não é filho de Deus? O cristão em momento algum é considerado dentro da Bíblia filho de Deus? Ou será que nós somos diferentes de Israel, que Deus tem um tratamento especial para os cristãos? Primeiro, tem a tolice alguns pastores de dizer que cristão não tem que cumprir nenhum mandamento do Velho Testamento. Eu já afirmo que o cristão tem que cumprir todos eles, superando os judeus. E nós não cumprimos porque a lei é lei e a lei justifica o homem. A Bíblia diz que esta graça que hoje vivemos nos faz superar tudo da lei, porque fomos justificados naquele que cumpriu a lei. Mas você não está isento de cumprir aquilo que diz a palavra de Deus, porque você não pode tirar aquilo que Deus disse. Outros pastores dizem que tatuagem é questão de cultura e que você deve estudar as culturas. A Bíblia diz que Deus proibiu aos filhos dele fazer qualquer coisa que o mundo pagão fizesse. E tatuagem é do paganismo. Era primeiro criada lá na Europa por pessoas perdidas, pessoas que não tinham Deus, nações pagãs. Depois nós vemos a tatuagem repetindo-se no Egito, nação pagã, nação fora da presença de Deus, fora dos conselhos de Deus, fora da direção de Deus, muito pelo contrário, com muitos outros deuses ministrando ali sobre eles e colocando-os subjugado a eles. Então era uma nação pagã e cheia de demônios nela. Tatuagem vem dos demônios. Vem de criação demoníaca. Por isso Deus diz, vocês não vão fazer filhos meus, isto cristãos ou não, judeus ou não, sendo cristãos, não vão marcar os seus próprios corpos. Vocês não poderão fazer. Primeiro, quando você faz a tatuagem, sangue é extraído do seu corpo. Você está dedicando um culto a alguém com derramamento do seu sangue. Segundo, você nem sabe que o seu tatuador está oferecendo neste momento um sacrifício a demônios. Você não sabe disso. E você vai lá então para marcar o teu corpo e homenagear
alguém no teu corpo, mas a Bíblia é clara em dizer que o teu corpo não pertence mais a vocês. Está escrito isso escancaradamente na palavra de Deus, que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o teu corpo e o teu espírito tem que glorificar a Deus. Então, um cristão de verdade, a primeira coisa que ele deveria fazer é saber que ele tem que viver uma vida santificada. Deus o separou para ser santo. Por isso o título da nossa mensagem é: Deus escolheu você. E agora? Agora que Deus escolheu você e você tem o direito de aceitar ou não essa escolha, você tem o direito de acreditar naquilo que a Bíblia diz para você ou não, mas se você acreditou e recebeu esta nova direção de Deus, te lembrando que você antes era escravo do mundo, como o Israel de Deus agora era também escravo lá no Egito. Eles foram resgatados por um preço, cordeiro morreu, sangue foi passado nos umbrais da porta para que eles fossem livres e se tornasse o povo e propriedade exclusiva de Deus, é o que está dizendo a Bíblia. Porém, você precisa lembrar que você também era escravo do mundo, você foi resgatado por um alto preço. Por um grande preço, você foi resgatado e você então está agora na presença de Deus. Você já não tem mais direito de dizer eu vou fazer isso ou aquilo no meu corpo. Você não tem direito de dizer que o corpo é teu e você faz o que quiser e você tatua nele o que quiser. E não adianta colocar versículos bíblicos. A Bíblia é a palavra de Deus impressa. E se você quer glorificar a Deus, faça um quadro escrito e pregue na parede da tua casa, que é tua, mas o teu corpo pertence ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, e você precisa glorificar a Deus no teu corpo. Você precisa entender que o teu corpo não é para ficar exposto aí, mostrando desenhos, pinturas, etc. Isso se faz em quadros, isso se faz em papéis e em paredes. O teu corpo é o sacrifício que Deus pede de você, conservá-lo em santificação. E sem esta santificação, é bíblico que ninguém verá o Senhor. Então você precisa cuidar disso aí nos detalhes para que você não venha a se perder, para que você não venha a se enrolar com o mundo e então você venha a pensar que você pode tudo, que você tem total liberdade. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, é o que eu acabei de dizer. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Este corpo que você tem depois que aceitou a Jesus não é teu. Jesus pagou um preço por ele, de sangue. Jesus o resgatou. Você agora trocou simplesmente de dono. Você era escravo do diabo e do mundo. Agora você é propriedade exclusiva de Deus e você é servo do Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, você é escravo do Senhor Jesus. E escravo não tem a vontade própria. Ele tem que perguntar ao seu Senhor o que fazer e o que não fazer. E o Espírito Santo de Deus jamais, com toda segurança eu te digo, te levaria a tatuar o teu corpo. Seja a tatuagem que for. Nenhuma tatuagem vem do Espírito. Toda ela vem do desejo da carne. E o desejo da carne não agrada a Deus. Versículo 20 diz, fostes comprado, foi o que eu acabei de dizer, por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está claro isso? Você entende isso? Que ser santo em toda a nossa maneira de viver agrada a Deus? Beneficia o reino de Deus? Mas nós podemos examinar também
o seguinte, o que Jesus próprio disse, né? Porque eles jogam muito que isso é coisa do Velho Testamento. Só que o nosso Jesus foi profetizado lá pelo mesmo Moisés, que deu esta palavra aos filhos de Deus. E o que diz o seguinte no Velho Testamento, finalizando nossa meditação, Jesus dizendo, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, Jesus diz assim, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que pregam, que profetizam e que dizem aquilo que a Bíblia não diz. Estes pastores aí despreparados, esses que vestem camisetinhas e vão para o púlpito pregar, ou vão lá com calças tão coladas no corpo que seus órgãos genitais estão mostrando ali a estampa no púlpito da igreja. Pastores mundanos que já não vestem mais roupas decentes para pregar a palavra de Deus, e esses não merecem crédito até pelas suas maneiras de vestir, porque um vaso todo podre por fora não pode soltar coisa boa por dentro, e está na palavra de Jesus. Jesus diz assim, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Estes pastores que vêm te ensinando que você pode fazer, você pode tatuar, você pode pecar, você tem um advogadozinho no céu, então você erra à vontade e depois você corre para ele. Você vive os prazeres da carne e depois você corre para ele, se entrega a ele, e aí ele vai perdoar os seus pecados, e amanhã você faz tudo de novo e corre para ele novamente, né? Então Jesus disse assim, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, disfarçados como ovelhas, mas são lobos devoradores. Eles querem devorar você, devorar a sua carne, devorar as suas finanças, devorar tudo aquilo que você tem, e por isso, com palavras sutis, tentam agradar a você. Versículo que eu disse para você, o 15, agora o 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Chama esses pastores para oração, chama esses pastores para dobrar o joelho ao Senhor, chama esses pastores e fala, pastor, vamos orar, e Deus vai falar através da tua boca o que eu devo fazer ou não. Eles não são pessoas que se jogam aos pés do Senhor, mas têm mensagens aí agradáveis ao povo, porque isso faz bem para o crescimento do número da igreja. Não importa se você é crente ou não, mas Jesus deu a ordem, acautelai-vos dele. Aí Jesus disse assim, porque pelos seus frutos os conhecereis. Ou Jesus pergunta, colhem-se uvas de espinheiros? Ou colhem-se figos dos abrolhos? Versículo 17, do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos. Quando você fizer uma pergunta ao teu pastor que ele não puder responder, ele tem que correr para Deus e procurar de Deus, dentro da palavra, nas suas orações, o que Deus quer que ele responda a você, para que você possa frutificar e se converter. A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos, disse Jesus. Não pode a árvore má produzir frutos bons e nem a árvore boa produzir frutos maus. Então você vai conhecer esses pastores, se eles são bons ou maus, segundo a vida deles, segundo o que você pode extrair deles e segundo a forma que eles vestem e que eles procedem. Mas hoje o mercenarismo está muito grande, ao ponto de você ter que ter muita cautela quando alguém vem impor as mãos sobre a tua cabeça ou quando alguém vem trazer uma mensagem para você, porque existem mais pastores perdidos hoje do que sempre existiu na história, mas eles são lobos devoradores, eles são sagazes, eles querem comer, eles querem destruir você, e por isso eles pregam para você coisas fáceis, palavras prometedoras que Deus não as disse, como eu disse na mensagem de ontem. E no versículo 19 diz assim, toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos frutos se conhece a árvore e pelos seus frutos os conhecereis. Jesus disse assim, nem todo, verso 21, que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do vosso Pai. Você tem que ser filho de Deus, você que é cristão tem que ser filho de Deus, e só entra no céu aquele que faz a vontade do vosso Pai que estás nos céus. Quando você pega Mateus e pega Lucas, Mateus e Marcos, você vai ver uma diferença da pregação do reino de Deus e o reino dos céus. Há diferença no evangelho para o outro, mas quando a Bíblia diz que você só vai entrar no reino de Deus, aquele que der bom fruto, aquele que fazer a vontade do Pai, é porque o reino de Deus é organizado e Deus tem filhos, seja israelita ou seja cristãos, todos são filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, ponto 1, te resgatou, te comprou, mas aqueles que têm também Jesus como Senhor da vida dele. Ele não faz nada sem falar, sem perguntar para Deus, sem ter a orientação da palavra de Deus, da Bíblia. Então esses pastores falsos que vêm falando por aí, que você pode muito cuidado com eles, porque são árvores ruins que produzem frutos ruins. E no versículo 22 disso, muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, nós não falamos no teu nome, nós não fizemos milagre no teu nome. E o versículo 23 diz, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês não tinham dignidade, vocês não tinham postura, vocês não tinham caráter, vocês não ministraram a minha palavra, e eu não vos conheci jamais, eu não vos enviei jamais. Vocês são lobos devoradores no meio das minhas ovelhas. E se você for para o Salmo número 5, versículo 10, diz que eles serão declarados pelos seus próprios conselhos, serão condenados. Eles e aqueles que o seguem. Então, meu querido e minha querida, você que me assiste, cristão não pode tatuar depois que se converteu ao Senhor. Talvez eu pensasse errado antes, até buscar a Deus. Talvez eu achasse que sim, até buscar a Deus. Talvez eu achasse que podia dar esse conselho, até buscar a Deus. Mas não se engane, porque se você procurar o teu pastor e ele disser que sim, ele está indo para o fogo do inferno por te ensinar errado a palavra de Deus, e você estará indo com ele. E Deus quer salvar você e quer ser Senhor da tua vida para te levar para o reino dele. Então, não se engane. Seja santo, porque aquele que te chamou é santo. Deus escolheu você. E agora? Que Deus te abençoe e abençoe sua família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus da forma simples que sou. Um grande abraço meu. E até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins.